O inimigo ele quer fazer você se esquecer do quanto você sofreu na escravidão do Egito. Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Deus me deu essa palavra hoje, o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. Na verdade, eu estava conversando com Deus. Eu estava orando, eu estava em oração. E diante de um desejo meu de voltar, digamos assim, a coisas antigas, vamos dizer dessa forma, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa questão. Da gente se esquecer do quanto aquela casa de servidão, né, que aqui no caso eu utilizo o Egito, né, essa representação da história do povo de Israel como figura para nós na nossa vida, eu trago essa questão do Egito, né, como coisas passadas da nossa vida que muitas vezes nós queremos voltar. Porém, quando nós nos lembramos do Egito, nos lembramos das coisas passadas, nós temos uma incrível capacidade, né, e uma capacidade nem um pouco agradável para Deus de se esquecer do quanto nós sofríamos naquele passado. E a gente lembra apenas, digamos assim, de algumas coisas boas que aconteciam. E o povo de Israel basicamente estava dessa forma, quando eles estavam no deserto. Eles começaram a se lembrar do Egito, mas não se lembrando, sabe, do chicote dos capitães que escravizavam eles, do faraó. Não se lembrando da servidão terrível que eles estavam sofrendo no Egito, a ponto deles clamarem com tanta força que o clamor chegou chegou a Deus, né? E aí ele foi chamar Moisés do deserto para que livrasse o povo, né, daquela servidão. Mas eles se lembravam da cebola, né? Eles se lembravam das coisas boas do Egito, né? Das poucas coisas boas que haviam lá. Mas não se lembravam da escravidão, sabe? E querendo voltar. Isso que é o pior de tudo. Enquanto eu estava orando a Deus, estava conversando com Deus a respeito disso, eu até dizia para Deus assim: Senhor, o inimigo ele é tão enganador, ele é tão sujo, que ele não vem propriamente com as correntes e vem e coloca na nossa mão. Ele é tão sujo que ele quer fazer com que nós mesmos dê meia volta, voltemos àquilo que o Senhor Deus já falou para a gente não voltar, certo? Ou seja, voltar para o Egito, voltar para aquela mesma terra de escravidão e ir para lá de novo e nós mesmos colocar as correntes nos nossos braços e nos sujeitarmos à escravidão novamente. De tão sujo que o inimigo é, que ele coloca na nossa mente para que nós mesmos venhamos a nos colocar naquela posição desfavorável e de servidão. E até usando como base, né, em Números capítulo 20, diz sobre a situação do povo de Israel no caso. E é muito interessante esse texto, eu quero ler com vocês, né, o versículo 1 ali. Preste atenção comigo. Chegando os filhos de Israel a toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E depois aqui, no caso, Moisés esferia a rocha e vai sair água da rocha. Mas olha só essa situação do povo de Israel. Aqui eles estão dizendo: por que nos fizesse subir do Egito? Eles estão falando do Egito como se fosse algo bom. Sabe, eles nem sequer se lembravam do quanto que eles estavam sofrendo no Egito. Muitas vezes nós estamos assim. Deus nos tirou daquele trabalho, Deus nos tirou daquele lugar e a gente nem sequer se lembra quanto que a gente sofria, sabe? Naquela situação que a gente estava. A gente se lembra talvez de algumas coisas boas e a gente quer voltar para lá, se esquecendo do sofrimento que a gente tinha. E aqui o povo de Israel diz, né? Por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Aqui eles estão falando das coisas que eles tinham no Egito.
né? Que eles tinham semente, eles podiam plantar, enfim, eles podiam fazer as coisas. Só que a questão aqui era que Deus era a provisão deles. Deus era a semente deles, sabe? Deus dava para o povo de Israel absolutamente tudo que eles precisavam. A provisão vinha do Senhor, né? Através do maná. Durante o dia tinha a nuvem protegendo eles do sol, durante a noite tinha a coluna de fogo. As vestes deles não se envelheciam, sabe? E o Senhor pegava e, enfim, dava tudo para que eles necessitavam. Eles não estavam perecendo no deserto. Tudo que eles precisavam, Deus concedia. Só que qual que era a questão? Eles murmuravam e se lembravam do Egito com bons olhos. Se lembravam da casa da servidão com bons olhos. Sabe? Pensando, lembrando das sementes, dos figos, das vides, das romãs, né? Da água que tinha de fácil acesso para beber no Egito. Mas não se lembravam da escravidão. Não se lembrava do chicote, sabe? Não se lembrava do faraó aumentando cada vez mais a servidão daquele povo, sabe? E que a gente não venha proceder igual a esse povo de Israel. Porque muitas vezes nós estamos assim. Senhor, eu queria voltar para aquele trabalho, eu queria voltar para aquela... Poxa, você não lembra o quanto que você sofria lá? Você não lembra o quanto que você estava sofrendo naquele lugar? E você quer voltar para o mesmo lugar de servidão? E mais, qual era a questão aqui? Deus não ia deixar o povo de Israel no deserto. Sabe? Deus não ia deixar o povo de Israel no deserto. Deus estava direcionando eles a uma terra prometida. A uma terra que mana leite e mel. Ou seja, Deus não levou o povo para deixar o povo morando no deserto. O deserto era apenas uma peregrinação, um lugar de passagem, né? E um lugar que eles passando no teste no deserto, Deus levaria eles à terra prometida, a um lugar de bonança, a um lugar de bênção. Assim como somos nós também na nossa vida. Deus nos tira de certos lugares, de certas posições, para nos levar a um lugar de bonança. No meio desse lugar de bonança tem um deserto. Para que você, no deserto, seja forjado o seu caráter, né? A sua humildade, a sua confiança em Deus, a sua dependência de Deus. E assim, quando você chegar na terra prometida, você vai estar com o seu coração humilde e com o seu caráter muito bem fundamentado em Deus, para que assim você venha a ser ali beneficiado com as bênçãos de Deus, mas sempre com o seu coração em Deus, né? Firmado em Cristo. Só que o povo se lembrava aqui do Egito e se lembrava com o coração ainda com saudades, sabe? Antes tivesse morrido junto com aqueles que já morreram nesse deserto, antes eu voltasse, sabe, para o Egito, porque lá tinha água, lá tinha coisa, lá dava para plantar, lá tinha cebola. Olha só a situação daquele povo. Mas que nós não venhamos a proceder dessa forma. Porque os incrédulos e murmuradores não entram na terra prometida, ou seja, não alcançam as promessas de Deus, sabe? Não vivem o extraordinário. Os murmuradores e os incrédulos não chegam até aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, sabe? Então que hoje você não venha se lembrar com saudade do Egito, daquilo que Deus mandou você abrir mão, daquilo que Deus mandou você encerrar, daquele ciclo que Deus mandou você encerrar, daquele serviço que Deus mandou você sair. Não importa que no deserto esteja desconfortável, mas Deus está com você no deserto. E o desconforto do deserto não chega nem perto, sabe, da servidão que você estava passando no Egito. Lembre-se disso. O desconforto do deserto não se compara com o sofrimento que você estava passando no Egito. Porque no Egito, Deus não estava com você, sabe? Agora no deserto, Deus está com você e provendo tudo que você precisa. Tudo. Absolutamente tudo que você precisa, Deus está provendo nesse deserto. Então fique com essa palavra, sabe? Que você não se lembre com saudade do Egito. Que você não se lembre, sabe com um sentimento de não, lá era melhor. Não, não era melhor. Melhor é o que Deus tem para você à frente, na Canaã. Esse é melhor para você. É terra que mana leite e mel. É cumprimento de promessa. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.